Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje apresento para vocês o lendário continente perdido da Lemúria, que durante décadas os cientistas ofereceram teorias diversas. Sou César do canal Aliena Mundi e, meus caros, esse lendário continente perdido no Oceano Índico causa muita curiosidade. Então, em 2013, os cientistas encontraram algumas evidências que ligam com o continente perdido da Lemúria. Então, vamos conhecer esse fantástico caso, indo agora direto aos fatos. Meus jovens, esqueçam tudo que vocês sabem sobre as placas tectônicas, a evolução e o estudo do DNA por um momento. Em meados dos anos de 1800, alguns cientistas que trabalhavam a partir de evidências escassas decidiram que devia ter havido um continente perdido no Oceano Índico e chamaram-no de Lemúria. Lemúria é o nome de um suposto continente perdido, localizado no Oceano Índico ou no Oceano Pacífico. A ideia teve origem no século XIX, pela teoria geológica do catastrofismo, mas desde então tem vindo a ser adotada por escritores do oculto, assim como pelo povo tamil da Índia. Relatos sobre a Lemúria diferem quanto à maioria dos pormenores. No entanto, todos partilham a crença comum de que o continente existiu na pré-história, mas afundou no oceano. Devido às alterações geológicas, a maioria dos cientistas considera hoje o continente submergido uma impossibilidade física, dada a teoria de isostásia. No entanto, a variação do nível médio dos mares ao longo de sucessivas idades do gelo tem inundado e exposto porções de terreno mais ou menos extensos. Estas variações das áreas expostas e inundadas poderão eventualmente ter pendurado na memória coletiva dos povos pela sabedoria acumulada ao longo de várias gerações. Neste continente perdido, alguns até pensavam que lá vivia uma raça de humanos, agora extintos, chamados lemurianos, que tinham 4 braços e enormes corpos hermafroditas, mas mesmo assim são os ancestrais dos humanos modernos e talvez também dos lêmures. E por mais absurdo que isso pareça, a ideia floresceu durante algum tempo na cultura popular e em alguns cantos da comunidade científica. É claro que a ciência moderna há muito tempo desmentiu totalmente a ideia da Lemúria. Mas em 2013, os geólogos descobriram evidências de um continente perdido, precisamente onde a Lemúria existia, e as velhas teorias começaram a surgir novamente. As teorias da Lemúria começaram a se popularizar em 1864, quando o advogado e zoólogo britânico Philip Lutley Sclater escreveu um artigo intitulado Os Mamíferos de Madagascar e o publicou The Quarterly Journal of Science. Sclater observou que havia muito mais espécies de lêmures em Madagascar do que na África ou na Índia, alegando que Madagascar era a terra natal original desse animal. Além disso, ele propôs que permitiria que os lêmures migrassem para a Índia e para a África de Madagascar há muito tempo atrás. Era uma massa de terra, agora perdida, que se estendia pelo Oceano Índico meridional em uma forma triangular. Esse continente da Lemúria, sugeriu Sclater, tocou o ponto sul da Índia, o sul da África e o oeste da Austrália e acabou afundando no oceano. Essa teoria surge em um momento que a ciência da evolução estava em sua infância. Noções de deriva continental não eram amplamente aceitas e muitos cientistas proeminentes
estavam usando teorias de pontes terrestres para explicar como vários animais migraram de um lugar para outro. Assim, a teoria de Scattler ganhou alguma força. Logo, outros cientistas e autores notáveis adotaram a teoria da Lemúria e correram com ela. Mais tarde, na década de 1860, o biólogo alemão Ernst Haeckel começou a se publicar trabalhos alegando que a Lemúria foi o que permitiu que os humanos migrassem primeiro da Ásia, acreditado por alguns na época como o berço da humanidade, e para a África. Com a ajuda de Haeckel, as teorias da Lemúria persistiram ao longo dos anos de 1800 e o início dos anos de 1900, muitas vezes discutidas ao lado do mito Kumari Kandan, um continente perdido proposto no Oceano Índico, que já abrigou uma civilização tamil. Isso foi antes que a ciência moderna descobrisse antigos restos humanos na África, que sugeriam que o continente era realmente o berço da humanidade. Isso também ocorreu antes que os sismólogos modernos compreendessem como as placas tectônicas afastavam os continentes, outrora conectados por suas formas presentes. Sem esse conhecimento, muitos continuaram a abraçar a noção da Lemúria, especialmente depois que a ocultista russa, médium e autora Helena Blavatsky publicou a Doutrina Secreta em 1888. Esse livro propôs a ideia de que havia 7 raças antigas da humanidade e que a Lemúria havia sido a casa de um deles. Essa raça hermafrodita de 4 metros de altura e 4 braços floresceu ao lado dos dinossauros, disse Blavatsky. Teorias marginais até sugeriam que esses lemurianos evoluíram para lêmures que temos hoje. Mais tarde, a Lemúria compreensivelmente encontrou seu caminho para romances, filmes e histórias em quadrinhos. Nos anos de 1940, muitas pessoas viram essas obras de ficção e se perguntaram onde autores e cineastas obtiveram essas ideias fantasiosas. Bem, eles tiveram suas ideias de cientistas e escritores cerca de 75 anos antes. Avançado para 2013, quaisquer teorias científicas de um continente perdido e uma ponte terrestre responsável pela migração dos lêmures desapareceram. No entanto, os geólogos descobriram agora vestígios de um continente perdido no Oceano Índico. Cientistas encontraram fragmentos de granito no oceano ao sul da Índia, ao longo de uma plataforma que se estende por centenas de quilômetros ao sul do país em direção às Ilhas Maurício. Nas Ilhas Maurício, os geólogos encontraram o zircão. Apesar de que a ilha só ter surgido 2 milhões de anos atrás, quando, graças às placas tectônicas e vulcões, subiu lentamente do Oceano Índico como uma pequena massa de terra. No entanto, o zircão que eles encontraram lá datou de 3 bilhões de anos atrás, eras antes de a ilha ter se formado. O que isso significava, teorizavam os cientistas, era que o zircão tinha vindo de uma massa de terra muito mais antiga, que mais tempo afundou no Oceano Índico. A história de Scattler sobre a Lemúria era quase verdade. Em vez de chamar essa descoberta de Lemúria, os geólogos nomearam o continente perdido proposta Mauritia, baseado na tectônica de placas e em dados geológicos. A Mauritia desapareceu do Oceano Índico por volta de 84 milhões de anos atrás, quando esta região da Terra ainda estava se transformando na forma atual, e quando isso geralmente se alinha com o que Scattler havia reivindicado. A nova evidência coloca a noção de uma antiga raça de lemurianos, que evoluiu para lêmures para descansar. A Mauritia desapareceu há 84 milhões de anos, mas os lêmures não evoluíram em Madagascar até cerca de 54 milhões de anos atrás, quando nadaram para a ilha a partir da África continental, que estava mais perto de Madagascar do que é agora. No entanto, Scattler e alguns dos outros cientistas dos meados do século XIX estavam parcialmente certos sobre a Lemúria.
Apesar de seu conhecimento limitado, um continente perdido não afundou de repente no Oceano Índico e desapareceu sem deixar vestígios. Mas há muito tempo havia algo ali, algo que agora se foi para sempre. Jovens, será que existiu mesmo esse fantástico continente da Lemúria? O que vocês acham? Dê suas opiniões pra gente, que é muito importante. Você que ainda não conhece o nosso canal, tratamos de assuntos misteriosos sem soluções e assuntos paranormais. Se curtiu o canal, já se inscreva e ative o sino para não perder mais nenhuma notificação e estar sempre recebendo vídeos novos e interessantes. Se possível, compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares, que ajuda muito a nós podermos dar continuidade aqui para o nosso canal. Se assistiu o vídeo até agora, não saia sem deixar seu like, que é muito importante para nós. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!